queridos, queridas, dando sequência no estudo da Lei Maria da Penha, lembrando que nós já estamos no título 2, que trata a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher, e que já vimos o capítulo 1 das disposições gerais, que aponta que, para efeitos da lei, violência doméstica e familiar é toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão ou sofrimento físico, sexual ou psíquico e ainda dano moral ou patrimonial. Esse caput do artigo 5º deve vir vinculado aos incisos e o inciso 1º aponta a unidade doméstica. O inciso 2º aponta a unidade familiar e o inciso 3º a relação íntima de afeto. Passado, então, o capítulo 1 do título 2, vamos para o capítulo 2 do título 2, que nos aponta quais são as formas de violência. No artigo 7º, estão descritos que são formas de violência, entre outras, e aqui, de cara, já fica explícito que o rol descrito no artigo 7º é um rol exemplificativo e não taxativo. Ele traz possibilidades, mas que não excluem outras não descritas no texto da lei. E aí, nos incisos, ele vai apontar o que é violência física, o que é violência psíquica, o que é violência moral, patrimonial e sexual. Mas aqui pode suscitar a seguinte questão: nossa, mas precisa a lei descrever formas de violência? Falar o que é violência física, psíquica, moral, sexual, patrimonial, apontando modalidades destas? Precisa. Precisa porque as relações de dominação, essa cultura patriarcal machista, faz com que, muitas vezes, a mulher vítima de violência não se veja em uma circunstância de violência. Inclusive, faz com que não só a mulher não se depare com uma circunstância acreditando ela ser uma situação de violência, mas também uma aceitação da sociedade para determinadas condutas quando elas acontecem no interior da unidade familiar ou da unidade doméstica ou nas relações íntimas de afeto. Uma das razões que aponta a necessidade da lei descrever situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, quais são as modalidades, exemplificando, nós podemos verificar numa pesquisa realizada pelo Instituto Avon. Nessa pesquisa, ficou demonstrado que 80% dos entrevistados, entre eles homens e mulheres, que violência é a violência física. 60% indicou que violência psicológica também é violência. Veja que há uma queda, já é uma parcela mais restrita que acredita a violência psicológica enquanto um exemplo de violência. 6% só indicaram que a violência moral é uma espécie de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aqui veja o fenômeno. Os tipos calúnia, injúria e difamação são tipos bastante conhecidos, são tipos penais, são crimes muito populares. Em qualquer discussão na rua, em qualquer discussão em outro ambiente para fora da unidade familiar, para fora da relação íntima de afeto, para fora das relações domésticas, nós sempre podemos visualizar circunstâncias como uma discussão, onde a pessoa fala, você está me caluniando, você está me injuriando. Mas há um consenso equivocado de que no interior das relações, isso não se configura crime. É como se existisse uma excludente de licitude extralegal. Há uma certa autorização para que na relação íntima de afeto, ou na relação doméstica, ou na relação familiar, a calúnia, a injúria e a difamação não sejam encarados como crime.
O mesmo fenômeno é observável no que diz respeito à violência sexual, porque a mesma pesquisa aponta que também 6% é o número de pessoas da enquete que encaram violência sexual como uma modalidade de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso também traz a significação que permanece o sentido de que as mulheres, principalmente no que diz respeito aos seus corpos, são propriedade dos seus maridos ou estão a serviço dos seus maridos, companheiros, noivos e assim por diante. No que diz respeito à violência patrimonial, ela sequer foi citada de maneira espontânea na pesquisa indicada. Outra consideração a ser feita, as razões pela qual deve a lei pontuar quais são as formas de violência, traz a nossa análise a respeito dos papéis sociais que são impostos ao homem e à mulher, lembrando que a mulher é tida como a responsável pela manutenção desse casamento, a manutenção dessa união afetiva. Outra consideração que pode ser feita nesse momento é a de que os papéis sociais impostos à mulher e ao homem no que diz respeito à relação conjugal traz o seguinte reflexo: as mulheres são tidas como aquelas responsáveis por empreender esforços na manutenção da família. A mulher, então, deve agir fazendo com que aquela relação dê certo. As mulheres são tidas como as responsáveis por manter um casamento. Não raras vezes, o fim de uma relação conjugal significa o esfriamento, o afastamento também da relação dos pais com os filhos. E várias vezes nós podemos encontrar circunstâncias em que a mulher não coloca fim à relação conjugal, justamente para manter essa célula familiar, manter o pai próximo aos filhos. A mulher, quando é vítima sozinha da agressão, da violência doméstica e familiar, ela muitas vezes não encontra apoio social para colocar fim àquele casamento. Então, as pessoas próximas muitas vezes não apoiam a decisão de fim conjugal. Mas quando os filhos crescem e também se tornam vítimas da violência desse agressor, aí há um apoio social para que essa relação tenha fim. Veja que essa ampliação da violência para com os filhos coincide com um dado que é o de que a mulher suporta de 7 a 10 anos a relação abusiva antes de pôr fim a essa relação. E coincide com o crescimento dos filhos, o nascimento e crescimento dos filhos, e uma idade pela qual as crianças passam a sofrer a violência que é perpetrada pelo pai, antes só em face da mãe, e agora também em face destes. A violência, ela já está configurada no que estudos a respeito da violência de gênero apontam, na espiral da violência. A violência segue um crescente, ela começa muitas vezes com a violência moral, a violência psicológica, partindo para a agressão física, numa espiral, chegando a um ponto culminante, que pode, inclusive, configurar uma circunstância de feminicídio. Quando não há o feminicídio, geralmente é o ápice da violência, e desse momento há uma reconciliação. Essa reconciliação faz com que o homem se apresente muito arrependido e que se redima, e ele traz flores, e ele diz que nunca mais vai acontecer. Mas passa esse período de paz e o ciclo reinicia, constatando que, no mais das vezes, a violência nunca se estanca. Ela sempre se dá de forma cíclica, mas crescente em amplitude daqueles afetados e também em brutalidade. Nessa ampliação, a violência, então, pode passar da mulher para os filhos, e isso me faz aqui apontar a teoria do link, ou teoria do elo, que é um estudo que correlaciona homens
que agridem, cometem maus tratos aos animais e que existe uma intrínseca ligação destes com os homens que perpetram violência contra a mulher. Então, aquele que age com um ato agressivo, violento, de maus tratos para com os animais, também tem uma forte tendência em ser agressivo em suas relações afetivas, domésticas e familiares. Na mesma pesquisa realizada pelo Instituto Avon, há o apontamento das razões pelas quais as mulheres não colocam fim em suas relações abusivas. O item mais apontado é o fator de que falta para a mulher condições econômicas para viver sem esse companheiro. A segunda é a preocupação na criação dos filhos. A terceira hipótese, mais recorrente na enquete, indica o medo de ser morta por causa do rompimento da relação. Ainda a falta de autoestima, claro, uma relação abusiva por anos vai colocando a estima da mulher em uma condição que ela não consegue sair daquela circunstância. A vergonha de admitir que é agredida ou que apanha do companheiro. Isso também nós vemos a pressão social que existe em relação à manutenção dessa unidade familiar, seja via casamento ou via união estável. Isso pode ser visto na questão do casamento. Os casamentos são feitos para durar até que a morte os separe, devem ser contos de fada, e esse peso também recai sobre a mulher. Ainda a dependência afetiva, a vergonha de se separar, achar que tem obrigação de manter o casamento. Essas são as justificativas, as circunstâncias apontadas na enquete para que a mulher não coloque fim a essa relação. Esses parâmetros que compõem uma violência estrutural, uma violência de dominação, faz com que exista a necessidade de apontamento da lei que tais modalidades são formas de violência, porque muitos desses comportamentos, em que pese ser de conhecimento público, que se constituem tipos penais, em crimes, em ambientes domésticos, familiares e de relação de afeto, não são caracterizados enquanto tal. No inciso 1º, portanto, do artigo 7º, há a indicação do que vem a ser a violência física. E violência física, constante no inciso 1 do artigo 7º, é aquela entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. O inciso 2º indica o que vem a ser a violência psicológica. E violência psicológica é aquela entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Nesse inciso 2º, nós podemos verificar que houve a inclusão da violação da intimidade. Essa inclusão foi promovida no ano de 2018 pela Lei 13.772. Essa lei, além de promover essa inclusão, também incluiu no Código Penal o tipo constante no artigo 316-B, que significa produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cenas de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Esse tipo penal decorre da observação de que muitos homens, ao encerrar um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo, um casamento ou uma união estável, publicam como forma de vingança, de não aceitação desse fim afetivo,
fotografias, filmagens expondo a intimidade e sexualidade de suas ex-companheiras. É indescritível o dano decorrente de uma ação como essa, de uma conduta como essa. Então, justamente pelo dano causado à vítima e pela recorrente visualização de condutas dessa forma, é que foi tipificado o 216B do Código Penal. A questão da violar a intimidade passar a fazer parte do rol da violência psicológica constante do inciso 2º do artigo 7º, já abriu um debate e nós vamos precisar aguardar que as decisões se assentem, porque alguns apontam que a violação da intimidade constante lá nesse inciso 2 do artigo 7º diz respeito à sua relação com a dignidade sexual da mulher. Então, a violação da intimidade estaria restrito a este comportamento. Não pode violar a intimidade nesse critério de sexualidade, cena de nudez, ato sexual ou ato libidinoso. Mas outra parte, a que parece ser a mais aceitada, fala que violação de intimidade é qualquer violação de intimidade. Por exemplo, tornar pública questões internas da célula familiar, expor a mulher socialmente, expor publicamente questões ligadas tão somente ao interesse privado daqueles que estão na relação. Então, seria uma ampliação do significado de violação da intimidade. Como a própria lei aponta que a interpretação dar-se-á, levando em consideração os fundamentos pela qual a lei foi criada, é claro que violação da intimidade deve ter também uma interpretação extensa, ampliada também, no sentido de cumprir o papel de proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. O inciso 3º vai demonstrar o que vem a ser a violência sexual. É qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. No inciso 4º, nós encontramos a violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E, por fim, no inciso 5º do artigo 7º, está descrita a violência moral, que é aquela entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Então, aqui nós verificamos que a lei traz as formas de violência, são 5, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e a necessidade pela qual a lei deve tornar explícita formas de maneira exemplificativa. No próximo vídeo, nós vamos tratar a respeito do título 3, que fala acerca da assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar.